Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TV Tribuna ou pelo rádio, pelo programa Voz Batista, na Rádio Evangélica do Brasil. Começa agora o Proclamação. Continuamos hoje com a nossa série semanal sobre a vocação pastoral. Temos reservado todos os dias um testemunho de pastores da nossa Convenção Batista. Acompanhe mais um. Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Silas Ramos. Eu sou hoje pastor na Igreja Batista em Mangabeira, em Casa Amarela. Eu tinha 15 anos quando Deus me chamou, me convocou para o ministério. E até então eu comecei a lutar com Deus porque não era bem isso que eu queria para a minha vida. Eu tinha outros projetos para a minha vida, eu sonhava em ser médico, era o meu sonho de vida. E sempre Deus estava lembrando o chamado que havia feito para a minha vida. Em 1985, eu estava habilitado para entrar no seminário. E aí que a luta intensificou-se ainda mais entre eu e Deus, de forma que eu fugi desse chamado durante 27 anos. E tinha o sonho também, depois de uma carreira na área de vendas, na área executiva, uma vez que eu me distanciei do sonho de medicina e eu comecei perseguindo esse sonho de ser um executivo de vendas. E eu gostava muito, achava muito bonito quando eu via aqueles representantes chegar com o carro de uma empresa parado, aqueles representantes, aqueles executivos que viajavam por aí afora com todas as despesas pagas pela empresa. E Deus me concedeu isso. Eu consegui ser um executivo de vendas, eu consegui galgar uma carreira profissional, eu consegui viajar por alguns lugares e tudo sendo pago pela empresa. E eu achava que aquilo para mim era o máximo, eu havia conseguido me realizar. Foi então que Deus deu uma pisada no freio da minha vida. Foi quando eu voltei para o seminário no ano de 1997. A minha história com o seminário foi marcada por entradas e saídas. Eu sempre procurei fugir. Eu entrei cerca de umas 4 ou 5 vezes no seminário e abri a mão porque realmente era aquela luta interior. Eu gosto muito do texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, quando Deus diz: Filho do homem, eu te constituí como atalaia. Então, para mim, ser pastor é ser um atalaia no meio do povo de Deus. É exatamente ser um servo de Deus e estar à disposição do seu povo. E hoje eu me alegro muito por ter abraçado o ministério, por ter aceitado a vontade de Deus para a minha vida. E às vezes eu me pergunto, por que eu não vim antes? Bom, seguimos o programa com o nosso momento de reflexão bíblica. Essa semana com o pastor Alderi Dantas, pastor da Igreja Batista do Arruda e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco. Vamos lá? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos assiste nessa manhã. Bom dia para você, desejando que a graça do nosso Deus, a sua presença, que é sempre bondosa e maravilhosa na nossa vida, te acompanhe durante todo este dia. Tudo aquilo que você vai precisar resolver, seja resolvido na direção de Deus e na dependência do Espírito Santo do Senhor. Ao longo desta semana, estamos refletindo sobre o ministério pastoral, o vocacionado, aquela pessoa que dedica seu tempo, dedica suas horas, seu esforço, seus dons, tudo aquilo que ele tem de positivo para abençoar vidas através do Evangelho. Ministrar a palavra de Deus, confortar, consolar, ter a autoridade, não o autoritarismo, mas a autoridade vinda de Deus, em poder dizer nos momentos mais importantes da nossa vida, assim diz o Senhor. Isso é confortante, isso é maravilhoso para você, para mim, para todos nós. E por isso que a ênfase, a tônica desta semana é nós procurarmos nos desvencilharmos daqueles conceitos pré-estabelecidos, daqueles sentimentos talvez acumulados ao longo de muito tempo, nos livrarmos de tudo isso e enxergarmos o vocacionado como um agente de Deus na nossa vida, como alguém enviado por Deus para abençoar o nosso dia a dia, a nossa vida. Meu prezado telespectador, nós estamos refletindo desde a manhã de ontem no texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 6, que eu já li para você ontem e hoje eu gostaria de fazer apenas alguns rápidos destaques. Primeiro, no versículo 6,
ele diz que o exercício do ministério pastoral, a prática vocacional, deve ser exercido na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. São valores, são princípios que o pastor, o vocacionado, o líder, não deve desprezar na sua vida. A ciência, porque os cursos que nós fazemos, os treinamentos, as capacitações, tudo aquilo que o Senhor permite que nós venhamos ter acesso em nível de conhecimento, deve ser usado para a bênção das pessoas e não simplesmente para o proveito pessoal. Na bondade, porque é um fruto do Espírito. Tudo aquilo que significa o exercício do ministério pastoral deve ser feito no espírito da bondade, mesmo quando se é provocado, mesmo quando se é perseguido, mesmo quando se é incompreendido. A nossa obrigação, nós prestamos contas a Deus e a nossa reação deve ser uma reação de bondade no Espírito Santo, porque o poder de Deus, o poder do amor, suplanta, supera o ódio, a rejeição, o desprezo, a concorrência desleal. Então nós não precisamos lançar mão de armas fúteis no exercício do nosso ministério pastoral. Precisamos sim, conforme o versículo nos orienta, no amor não fingido. A base é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso ministério é o ministério de vida, não para as pessoas perecerem, não para as pessoas serem destruídas, mas para as pessoas encontrarem vida, a vida abundante do Evangelho 6, quando Jesus Cristo diz, no Evangelho de João capítulo 6, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto continua dizendo que as nossas armas, no versículo 7, pela palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. E o padrão, a compreensão da justiça, não é o nosso ponto de vista ético somente sobre as coisas, mas acima de tudo, a influência daquilo que é a justiça de Deus, o padrão de Deus, o ensinamento de Deus e a justiça de Deus é permeada pelo amor. Portanto, o exercício do ministério pastoral deve levar em consideração aquele que nos vocacionou, aquele que nos chamou, aquele que possibilitou, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, nos possibilitou o exercício de algo tão sublime, tão especial. Então, meu amigo vocacionado, meu amigo pastor, não se deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. Você, meu irmão, líder, você que está na igreja do Senhor, trabalhando com toda boa intenção do seu coração, não deixe que o inimigo contamine seu coração também. Cuide do seu pastor, ajude, faça parceria em Deus, com os princípios de Deus. Você será vitorioso, você será abençoado, o seu trabalho prosperará, as pessoas serão enriquecidas pelo Evangelho através da sua instrumentalidade, quando você estiver amando o seu pastor, compreendendo o seu pastor, não tendo resistências ao seu pastor. Essa parceria, um pastor justo, amável, uma ovelha parceira e amiga, é bênção de Deus, a igreja ganha com isso, o evangelho se expande na face da terra. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Eu desejo que o seu dia hoje seja leve na paz de Cristo e que o Senhor transforme o nosso olhar para as pessoas com um cuidado integral pelo próximo. Amanhã estamos aqui novamente. A paz e o amor de Cristo.